Oi gente, eu sou a Rayana e esse é mais um vídeo pro quadro Play na Vida. Em primeiro lugar, não ligue minha voz porque eu estou com uma gripe tensa. E minha voz vai ficar assim, eu tô com essa voz bem nasalada e enfim, se eu tossir no meio do vídeo também não liguem, né? O que importa é falar de Jesus. O tema de hoje é um tema que eu sempre me pego pensando também, porque eu sempre preciso me policiar também em relação a isso. E eu senti no meu coração de trazer esse assunto aqui pro quadro Play na Vida essa semana, porque é algo que é um mal que todo mundo sofre. Então o tema de hoje é: do que você tem medo? Medo é uma coisa complicada de lidar, porque existe aquele medo bom, eu diria, na nossa vida, como também existe aquele medo exagerado, que acaba nos fazendo mal e nos privando de viver muitas coisas. Aquele medo bom, eu diria, porque, claro, a gente precisa ter medo de alguma coisa pra gente ser uma pessoa, um ser humano normal, eu diria. Se nós não tivéssemos absolutamente medo nenhum dentro de nós, receio nenhum de nada, nós iríamos em qualquer lugar e faríamos qualquer loucura que poderia nos levar à morte ou a coisas piores. Então a gente precisa ter um medo, um receio de alguma coisa pra gente viver, eu diria assim, como pessoas normais, como seres humanos normais. Porém existe aquele medo que acaba nos causando coisas ruins, nos fazendo mal e nos privando de viver algumas coisas, inclusive de viver a vontade de Deus pra nossa vida. Você que tá me assistindo, eu tenho certeza que você tem medo de alguma coisa e que em algum momento da tua vida você acabou se privando de viver algumas coisas por conta desse medo. Eu vou dar alguns exemplos aqui e alguns exemplos em relação à minha vida mesmo pra vocês. Eu conheço pessoas que têm medo de dirigir, por exemplo, que simplesmente tem pânico de dirigir, vai entrar no carro e passa mal, não consegue e acaba se privando de ter uma vida, de ter uma liberdade e... Como que é a palavra? Esqueci a palavra que eu queria falar. Esqueci o que eu ia falar, gente. Mas enfim, você priva de você ter a sua liberdade, de você, por exemplo, pegar e entrar no carro e sair e fazer as suas coisas porque você tem medo de dirigir. Também tem pessoas que têm medo de viajar de avião e acaba perdendo oportunidades de fazer viagens incríveis por conta desse medo. E também eu vou dar alguns exemplos da minha vida sobre situações que eu vivi. Vocês sabem aqui pelo testemunho aqui do canal que eu passei por todo aquele processo do meu coração, que eu tive problema, tive que fazer cirurgia e tudo. E depois que eu já tinha me curado, que as cirurgias já tinham dado certo, que eu não tinha mais problema nenhum, eu ainda continuei tendo muito medo. E eu tinha medo do quê? Medo de morrer. Esse era o meu medo, porque eu passei coisas tão, assim, complicadas que eu fiquei com muito medo, assim, que isso acontecesse comigo. E também eu tive medo de ter crise de novo. Enfim, eu fiquei presa a um medo da doença. E isso, assim, me causou algo muito ruim. E também por conta do que a gente viveu com o nosso pai, eu tinha muito medo de que outras pessoas da minha família ficassem doentes. Então, se alguém tinha uma gripe, assim, por exemplo, eu já ficava... Meu Deus, aquela pessoa está doente. Eu ficava assim super mal quando alguém ficava doente, porque aquilo, eu diria que me traumatizou, né? Tudo aquilo que a gente viveu acabou trazendo esse medo no meu coração. E isso me prendia, isso fazia mal pra mim. Eu deixava assim de ter aquela paz dentro do meu coração por conta desse medo. Uma outra situação também que aconteceu na nossa vida foi que ano passado, início do ano passado, início de 2016, a gente acabou sofrendo um acidente de carro, e nesse acidente de carro foi um acidente bem sério. Eu acabei fazendo um machucado aqui na minha cabeça, abriu a minha cabeça, eu tive que levar 6 pontos, e depois daquele acidente eu fiquei com muito medo de andar de carro. Sabe aquele trauma que você fica depois? Eu fiquei com muito medo, então assim, quando eu saía de carro, eu suava, assim, eu ficava grudada no carro porque eu tinha muito medo. E aquilo começou a me fazer mal, porque toda vez que eu precisava sair de carro, eu começava a passar mal. E às vezes eu evitava até, quando não podia ir, não precisava ir, eu não ia, né, de medo. E chegou um ponto que eu falei, cara, eu não preciso ficar presa a isso, eu posso me libertar disso porque eu não preciso ter medo, né? Eu acho que você ter medo é uma coisa, você ter consciência de que você não precisa viver presa a esse medo é outra. E esse é o tema de hoje que eu queria trazer pra vocês. Eu queria que você parasse agora e pensasse qual é o teu medo. Talvez você tenha um medo já há muito tempo, que você convive com isso, um medo de muitos anos atrás, como também você tem algum medo recente. Claro, né, esse medo, tem medo de aranha, tem medo de cobra, tem medo do escuro. Essas coisas são coisas, né, mais comuns, né, afinal de contas somos seres humanos. Mas eu diria aquele medo realmente que foge do limite do comum, sabe? Aquele medo que excede o limite e que realmente te faz mal. Porque nós somos filhos de Deus e Deus não quer que a gente viva uma vida
presa a esse tipo de coisa, que acabe nos privando de viver os sonhos dele pra nós, os planos dele. Afinal de contas, nenhum pai quer ver o seu filho mal. E tudo que nos faz mal não agrada o coração de Deus. Então, eu queria que você repensasse sobre os seus medos. Eu sei que cada um tem o seu medo particular. Ninguém precisa saber qual é o teu medo, mas você sabe que você tem. Aqui no fundo do seu coração você sabe que você tem. E a Bíblia é incrível porque para todas as situações da tua vida, para tudo que você vive, naquele livro você vai encontrar alguma coisa que vai responder a tua pergunta ou que vai se encaixar perfeitamente para aquilo que você estava procurando, né? Para aquilo que você estava vivendo. E na Bíblia diz muitos exemplos, você encontra muitos exemplos na Bíblia de como superar o medo ou de pessoas que venceram o medo. Então lá existem diversos exemplos onde você pode se basear, né? E tem um versículo que eu quero ler para vocês, que é um versículo bem conhecido, Isaías 41:10, que fala o seguinte: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E como vencer um medo, né? Quando eu passei por esses processos assim de medos que eu compartilho com vocês aqui, é difícil você conseguir tirar de você um medo de uma hora pra outra. Nossa, não quero mais ter medo disso, então tchau. Não é bem assim, é um processo. Então, como eu fiz, por exemplo, para me livrar desses medos que eu tinha e realmente me libertar? Primeiro, eu estava sempre orando. Quando vinha aquele tipo de medo pra cima de mim, eu já orava, já fazia uma oração, já repreendia aquele medo. E eu comecei a mudar os meus pensamentos. Eu comecei a aplicar os pensamentos de Jesus nos meus pensamentos. Eu li um livro, que é um livro muito bom. Vou pegar pra vocês. É esse livro aqui. É um livro que se chama Pensamentos que Trazem Felicidade, do David Yong-Cho. Ele é um escritor coreano. É um livro antiguinho, não é um livro recente, mas esse livro me ajudou muito porque ele ensinou a você aplicar os pensamentos de Jesus nos seus pensamentos. Você substituir os pensamentos que lhe trazem medo, os pensamentos que te fazem mal. E esse livro ajuda muito pessoas que, por exemplo, têm crise de pânico, que passam por problemas assim. Inclusive, esse tema, crise de pânico, ansiedade e depressão, é um tema que eu vou abordar mais pra frente aí no Treino da Vida, porque eu tenho muitas coisas pra compartilhar com vocês. Então, aguarde esse vídeo. Foi assim que eu consegui me livrar desses medos que estavam dentro de mim. Toda vez que vinha aquilo na minha mente, eu aplicava os pensamentos de Jesus. Às vezes eu só repetia: Senhor, os meus pensamentos são os teus pensamentos. Pronto. Aquilo parecia que ia passando. Eu quero dizer pra vocês, nesse vídeo de hoje, repense a sua vida e note se você não tem vivido preso a algum tipo de medo que te priva de realmente ser feliz ou que te priva de viver uma vida tranquila, uma vida onde você tenha paz e que você consiga realmente caminhar no caminho que Jesus tem pra você, porque às vezes a gente acaba se desviando por conta de medos, de receios, né? Às vezes a gente tem medos assim mais, eu diria, físicos, como eu disse, mais... Que ótimo! Ai, caramba! Quando você estiver passando por algum momento de medo, não importa o que seja que você esteja passando, o que você esteja pensando, ou o que esteja acontecendo com você, eu quero que você sempre lembre de 3 coisas, que se você sempre lembrar dessas 3 coisas, você vai ver que vai aliviar pra você. Em primeiro lugar, Deus está conosco. O que fazia Davi ser forte e enfrentar as dificuldades da vida é porque ele tinha a grande certeza dentro do coração dele de que Jesus era com ele e que não importa o que acontecesse, Deus estaria ali sempre que ele precisasse. Então sempre lembre disso, Deus é conosco, nós não estamos sozinhos. Se você entrega o seu coração para Deus, se você tem Ele como o Rei e Salvador da sua vida, vocês sempre estarão juntos, você nunca estará sozinho. Em segundo lugar, você deve lembrar que Deus é dono do mundo, Ele é soberano, Ele é o Rei, então Ele é dono de todas as coisas, a gente não precisa temer, né? Deus está no controle, Ele é maior do que nós imaginamos e Ele é real. Às vezes a gente esquece que Ele é real, a gente coloca na nossa cabeça que Ele é, sei lá, algo espiritual que tá lá no céu, sendo que não, Ele é real, Ele tá aqui do nosso lado, Ele tá aqui comigo agora, Ele tá aí com você agora. Então você não precisa ter medo porque você é filha do Rei, você é filho do Rei, você está sob as asas do soberano. A gente não pode esquecer isso porque Ele é dono do mundo. Em terceiro lugar, nós temos a promessa de sermos fortalecidos, sustentados e ajudados.
E lembrando disso, nós não precisamos temer. É claro que nem sempre as coisas vão ser como a gente queria que fosse, nem sempre nós vamos evitar de vivenciar coisas difíceis que nos tragam medo, mas com Deus a gente tem força o suficiente para enfrentar tudo isso. Então, quando as coisas não estão bem, a gente tem a força para conseguir enfrentar. Se você lembrar dessas 3 coisas sempre, você mentalizar isso sempre, e você aplicar esses pensamentos no lugar dos seus pensamentos de medo, você vai ver que com o tempo eles vão desaparecer, porque Deus é Pai e Ele nos ajuda em tudo que a gente precisa. Então esse foi o Plena Vida de hoje. Sobre medo. Repense os seus medos, não deixe com que eles te sufoquem ou com que eles controlem a sua vida. Isso é muito importante. Não seja acorrentado pelo medo, não viva em função dele, mas manda ele embora, show medo, porque Deus é conosco. Mais uma vez, me perdoem pela minha voz, pelo meu estado gripal, porque realmente tá complicado, mas eu não poderia deixar de gravar o Plena Vida pra esse final de semana. Eu já fiquei devendo do final de semana retrasado, eu acho. E, como sempre, deixe seu comentário aqui embaixo. A gente fica muito feliz quando a gente lê os comentários de vocês, sabe como tá sendo pra vocês esse quadro, e quais são as opiniões, e quais são os testemunhos, e quais são os pedidos. Então, como sempre, deixe o seu comentário, porque é muito importante pra nós. E é nossas redes sociais, né, galera? Tá aqui na tela pra vocês. Nos sigam nas redes sociais, é importantíssimo você nos seguir para nos acompanhar também no Facebook, no Instagram, no blog, no Snapchat. Tem muita coisa legal por lá também. E vocês gostaram do meu cabelo? Ah, meu cabelo novo! Uhul! Se você ainda não assistiu o vídeo onde a gente mostra a mudança do nosso cabelo, vou deixar linkado para você assistir aqui. Então é isso, um beijo e até o próximo Plena Vida. Tchau!